Fala, torcida tricolor, Alex Prado, canal Olé Tricolor, Pitacos do Prado dessa quinta-feira, hein? Quinta-feira onde as coisas não foram tão boas, né? Para a torcida do São Paulo. Aliás, não é só essa quinta, já há mais de uma década que as coisas não são boas para a torcida do São Paulo. Vamos falar um pouquinho do tricolor, mas antes eu te convido a se inscrever aqui no meu canal. Preciso demais aí da sua ajuda, do seu fortalecimento. Chega junto com o Alex aqui no canal Olé Tricolor, valeu? Compartilhe e divulgue o vídeo aí se você gostar, é claro. Galera, vamos falar um pouquinho aí do São Paulo. O tricolor ontem empatou com a equipe do Atlético Paranaense em casa. Muitos acham que foi uma boa partida do São Paulo. Eu até vi no primeiro tempo um São Paulo com vontade, o São Paulo buscando o jogo, o São Paulo criando situações para sair na frente, mas faltou aquele pequeno detalhe, né? Faltou, sabe qual é o detalhe? A competência. O São Paulo é um time incompetente, um time onde existem jogadores que eu afirmo e reafirmo que não merecem colocar a camisa do tricolor. Mas é o que nós temos para hoje. Muitos jogadores postaram hoje no Instagram, vida que segue, seguimos, né? É isso aí. Vamos continuar dessa forma, com esse pensamento pequeno, que eu tenho certeza que se continuar nesse formato de pensamento, o São Paulo não escapa da Série B. Se não for esse ano, é o ano que vem. E aí a gente vê os diretores do São Paulo pregando cada peça que é inacreditável. Eu fico ao mesmo tempo puto da vida, mas ao mesmo tempo eu também fico triste ao ver certas atitudes de pessoas que deveriam estar se importando com o São Paulo, coisa que não estão. Não sei se você chegou a ver a foto que o nosso presidente, o nosso diretor de futebol, postou ao lado do Igor Vinícius, com a camisa de 100 jogos. Eles estão ali com aquele sorriso amarelo, como se nada estivesse acontecendo no São Paulo, e para eles é um orgulho pousar ao lado do Igor Vinícius, que completou 100 jogos pelo São Paulo. 100 jogos horríveis, 100 jogos aonde eu tenho certeza que você ficou mais puto do que eu com esse jogador. Um lateralzinho de merda que só toca a bola para trás. E a diretoria do São Paulo se orgulha em tirar uma foto segurando uma camisa de 100 jogos com esse jogador. Era para eles já estar pensando no que eles vão fazer com esse jogador pro ano que vem. Porque eu não quero ver esse lateral colocando a camisa do São Paulo em 2022. Mas a diretoria do São Paulo fica dando sorrisinho amarelo ao lado dele, fazendo festa, como se o São Paulo tivesse classificado ao menos para Libertadores. Eu vi muito torcedor são paulino criticando a atitude do Rogério, quando o Rogério ontem, na entrevista coletiva após o jogo, ele deixou bem claro qual é a situação do São Paulo. Concordo em partes que o Rogério ele foi mal nas suas substituições, naquilo que ele pensou para o jogo no segundo tempo. Ele tem uma grande parcela de culpa no resultado, porque ele matou o São Paulo na segunda etapa. As substituições, o pensamento de jogo dele não deu certo. No primeiro tempo o São Paulo foi bem, no segundo tempo não. Mas eu vi muito torcedor criticando que o Rogério disse que o momento do São Paulo é crítico, que o futuro do São Paulo é um futuro amargo. E tem torcedor que criticou achando que o Rogério não deveria estar falando aquilo. Quem deveria estar falando isso, sendo transparente e honesto com a torcida do São Paulo, é essa diretoria omissa, que ao invés de aparecer na hora ruim e falar, ó, o São Paulo tá desse jeito, torcedor, só aparece na boa, só aparece tirando foto de jogador medíocre que tá completando 100 jogos. Isso, essa diretoria é muito boa. Agora, para esclarecer, para jogar limpo com o torcedor, para falar qual é a situação real do São Paulo, eles se escondem igual rato, fica no buraco. Sabe aquele rato que só sai quando vê o queijo e sente o cheirinho? É a diretoria do São Paulo. O queijo são as vitórias, os títulos do basquete ou então das categorias de base, que o nosso presidente sempre está lá do lado da taça tirando a sua foto. Mas para sentar na frente de um microfone e esclarecer qual é a situação real
que o São Paulo vive hoje para sua torcida, ele se esconde assim como o seu diretor de futebol. E eu coloco mais gente aí, até o Muricy tá se escondendo também. E quando o Rogério, ele é transparente com a torcida do São Paulo, ele recebeu críticas. Aí eu já não concordo. Eu não concordo. Se ele falou é porque ele tá sabendo de alguma coisa. E onde nós vamos parar? Aonde o São Paulo vai chegar se essa diretoria continuar com essa atitude deprimente, horrível? Uma omissão, uma escuridão faz parte dessa diretoria. Por isso que o São Paulo tá aí, ó, penando para sair da zona da bagunça. O São Paulo não tem outro objetivo no campeonato a não ser fugir de um rebaixamento. Essa camisa aqui, ó, que é mundialmente conhecida, uma das camisas mais pesadas do futebol mundial, tá passando por isso, por causa de diretoria, por causa de gestões, por causa de conselheiros chupins, por causa de jogadores medíocres. Tudo que um dia homens de dignidade fizeram por esse clube, homens que tiveram vergonha na cara para construir uma história vitoriosa e respeitada mundialmente falando, agora vagabundos estão destruindo essa história. Estão tirando as estrelas do escudo do São Paulo. Assim como já dizia muito o meu amigo Rony Altieri, Fernando Benincasa, Edu Schwartz. Nós usamos muito essa expressão, que esses vagabundos estão tirando as estrelas que homens de dignidade conseguiram colocar aqui. E a história do São Paulo está sendo aí, ó, cada vez mais envergonhada. Onde já se viu a gente disputar um campeonato para não cair para uma Série B. Um tricampeão do mundo. Aonde que vocês querem colocar o São Paulo? Cambada de vagabundos sem vergonha, salafrários. Eu não fui no Morumbi ontem e não vou colocar o meu pé lá enquanto não houver uma reformulação nesse elenco e enquanto essa diretoria não tomar vergonha na cara. Eu pergunto pra você, torcida tricolor, você que tá me assistindo agora, você foi ontem no Morumbi? Qual foi a sua intenção de ir ao Morumbi ontem? Gritar nome de jogador ou cobrar certos vagabundos que devem correr do São Paulo em 2022? Qual foi a sua intenção? Você se alegrou? Você se decepcionou com o São Paulo ontem lá no Morumbi? Talvez a sua intenção foi a melhor, mas se você não foi no Morumbi para cobrar o que tem que ser cobrado, você tá errado, torcedor. Sabe por quê? Porque se a cobrança não partir de nós, o São Paulo vai continuar nessa decadência aí que está há décadas. A torcida do São Paulo é o maior patrimônio do clube. O São Paulo não é deles, o São Paulo é nosso. Se a torcida do São Paulo abandonar esse time, o São Paulo acaba. Eu vi hoje uma imagem que foi postada no Instagram de uma criança sentada na arquibancada do Morumbi. Isso na década de 70. O Morumbi ainda era todo de cimento ali, a arquibancada. Não era pintado, não tinha cadeira. Era daquela época que a gente sentava com o cimento quente, queimava a bunda. E eu vi uma imagem ali de uma criança sentada, olhando para o Morumbi vazio. É assim que eu me sinto. Eu olho para o Morumbi e eu vejo o Morumbi vazio. Eu vejo o Morumbi vazio de alegrias, eu vejo o Morumbi vazio de emoções, eu vejo o Morumbi vazio de títulos, eu vejo o Morumbi vazio de caráter, de vergonha na cara e de dignidade. A história do São Paulo foi construída, mas tem muitos ali dentro que estão fazendo de tudo para destruir a história e a instituição São Paulo Futebol Clube. O que aconteceu ontem no Morumbi, esse empate de 0-0 com 43 mil pessoas no Morumbi, não é novidade para ninguém. Como o Rogério disse, a torcida vai por causa da camisa, por causa do amor, por causa da emoção. A torcida não vai por causa desse elenco. A torcida não vai por causa de um Vitor Bueno, de um Igor Gomes, de um Gabriel Sara, de um Igor Vinícius, de um Reinaldo Peladeiro, barriga de cadela. A torcida não vai por causa desses caras, você pode ter certeza. E eu tomei essa atitude, eu não vou. A minha paciência, ela se esgotou. Eu estou passando mal por causa do São Paulo. O São Paulo está fazendo mal para minha saúde. E para mim melhorar, para mim me recuperar, eu prefiro ficar longe do Morumbi enquanto esses vagabundos estiverem lá.
Pensem nisso, torcedor tricolor. Reflitam em tudo que eu disse para você nessa noite. O São Paulo é muito maior do que esses sem vergonhas que estão destruindo a instituição. Se não for a torcida, o São Paulo, se não cair esse ano, cai no ano que vem. Vamos tomar uma atitude, vamos tomar aí providências em relação ao São Paulo Futebol Clube. Enquanto a gente aí se desgasta, o nosso presidente tira foto dando sorriso ao lado de jogador medíocre. Esse é o nosso São Paulo de hoje. Valeu, torcida tricolor. Desculpa aí mais uma vez o desabafo, mas como eu disse pra vocês, a minha paciência tá indo pro limite. Alex Prado, canal Olé Tricolor, Pitacos do Prado dessa quinta-feira. Amanhã a gente volta aí pra falar do São Paulo Futebol Clube, porque o nosso amor faz com que a gente tome certas atitudes. Valeu? Um forte abraço.